Muito bem, então vamos dar continuidade à parte 2 da nossa palestra. A palavra está com o pastor Alex. Por gentileza, pastor. O que eu estava querendo dizendo quando eu terminei de falar é o seguinte, que o Flávio Augusto ele vai falar essa frase num congresso, numa reunião para a qual ele foi convidado para uma palestra sobre sucessão para grandes empresários em final de carreira e seus herdeiros. E aí ele vai dizer o seguinte, que sucessão é um sucesso muito grande. Mas no que diz respeito àquilo que a gente acredita, que é o ato de suceder, na nossa perspectiva, da maneira que a gente imagina, sucessão não existe. Porque o que a gente imagina? Quando a gente está liderando alguma coisa, quando a gente está conduzindo um projeto, durante muito tempo, quando a gente dedica a nossa vida a isso, a gente imagina, a gente espera, veja, que alguém que vá nos suceder, dê continuidade ao nosso trabalho. Muitas vezes a gente chama de legado, só dê continuidade ao nosso legado, ao nosso trabalho, e continue executando aquela missão, aquele trabalho, aquele projeto, da maneira que nós faríamos se estivéssemos ali. É isso que a gente imagina. Eu preciso preparar alguém que continue tocando esse programa, esse ministério, essa igreja, essa empresa, da mesma forma que eu faria se estivesse ali. E segundo ele, e segundo a compreensão que eu tenho, irmãos, impossível. Isso não existe. Formar um sucessor é algo difícil demais de fazer e quase impossível. Você tem que ter uma pessoa que tenha a mesma compreensão de vida, os mesmos valores, os mesmos princípios que você tem e pense a vida da maneira que você pensa. Muitas vezes, o que ele disse isso na palestra dele, essa pessoa pode ser o seu filho, falando para aqueles homens. Muitas vezes, no nosso caso, nós não vamos encontrar essa pessoa no nosso ministério, na nossa igreja. Por quê? Quando a gente olha para o nosso nicho específico, quando a gente olha para o nosso grupo específico, falando de igreja, a gente percebe o seguinte: vamos olhar um pouquinho que é feita a sucessão, a transição do ministério pastoral na maioria das igrejas, pelo menos das que eu conheço. Como é que ela é feita? Ela não é feita da maneira que a gente, por exemplo, está conversando aqui. O pastor prepara alguém que vai assumir a igreja após o seu júbilo, após ele jubilar. Não. Pelo menos no nosso caso, vou falar de como funciona na Igreja Batista. Se tiver um irmão de outra denominação que quiser compartilhar, fique à vontade. Mas como é que funciona? O pastor comunica que ele vai, né, cada vontade de Deus que ele saia, a comissão reúne, a igreja é a comissão, e essa comissão vai orar, vai buscar discernimento de Deus, sabedoria em Deus, para que ela compreenda a vontade de Deus, ela entenda qual é a vontade de Deus. Porque a gente entende que quem prepara o obreiro para a igreja é o próprio Deus, ou seja, quem conduz o processo sucessório da função do ministério mais importante da igreja, no que diz respeito à responsabilidade, é o próprio. Essa sucessão não é essa responsabilidade não é dada a nós. O próprio escolhe o obreiro para liderar a igreja. Isso também acontece em outros ministérios. De vez em quando, de tempo em tempo, a igreja nomeia determinadas pessoas para determinados lugares. E aí a gente entra num paradoxo. O seguinte, poxa, peraí, o Felipe propôs esse tema, propôs essa série para esse curso. E aí o palestrante, o pastor que vem falar, vai dizer que sucessão não existe, não funciona, não dá certo. Então, acabou tudo, vamos embora para casa. Quer dizer, a gente já está em casa, né? Vamos fazer qualquer outra coisa então, porque o que a gente está falando aqui? Tendo em mente isso, a gente tendo essa compreensão de que no mundo em geral, no mundo, pensa aí no dono de empresas grandes, o dono do Bradesco, do Itaú, o dono de uma grande empresa de alimentos, da Nestlé, de algum supermercado,
essas pessoas ouviram de um grande empresário que sucessão não existe. Nem sempre o seu herdeiro vai conseguir te suceder da maneira que você espera. Poxa, se no mundo não funciona assim, a gente reduz o prospecto da igreja, que funciona numa outra dinâmica. E qual é essa dinâmica? Deus determina, direciona, Deus orienta a igreja a acolher quem? A sua decisão, a acolher a sua ação. É assim que os pastores são escolhidos pelas igrejas. A igreja entende que aquele homem é a vontade de Deus para a igreja. A igreja entende que aquele líder é a vontade de Deus para a igreja. E ela só busca o quê? Estar sensível à vontade de Deus. Sensível à vontade de Deus. Mas nem sempre, irmãos, a gente não. Então, partindo dessa perspectiva, me desculpem, a gente não deve buscar uma pessoa que seja uma cópia da nossa liderança, que mantenha viva as nossas convicções e os nossos métodos. A gente não deve buscar isso. A gente deve buscar uma pessoa e preparar essa pessoa para continuar a missão que Deus confiou a nós e vai confiar a ela. Por quê? Deus escolhe os líderes do povo de acordo com os desafios que o povo vai enfrentar. Deus escolhe os líderes do povo de acordo com os desafios que o povo vai enfrentar. E quem é que sabe esses desafios? O povo? Às vezes não. Às vezes são desafios que estão além da nossa capacidade de compreensão, seja pelo tempo ou seja pelo próprio conhecimento. Mas Deus conhece todas as coisas. Então, quando a gente olha mais uma vez para a vida de Moisés e Josué, a gente percebe um marco importante. Qual que é esse marco? O marco da liderança no momento exato. Deus precisava de Moisés para liderar o povo até aquele momento. Um líder experiente, apaziguador, que fosse uma referência quase do próprio Deus e do povo. Mas depois de ficar mais de 40 anos no deserto, o povo precisava de um líder o quê? Com vigor. E representasse o poder, a força de vontade daquela nova geração que ia lutar e guerrear para chegar. Então, todos estão me vendo? Alô, pessoal? Todos aí? Vou continuar. Então, Deus faz o quê? Encerra o ministério de Moisés e inicia o ministério de Josué. O ministério de Josué foi igual ao de Moisés? Não. Por quê? Uma coisa muito simples. A demanda do povo, a demanda dessa era diferente. O povo precisava de um líder que os conduzisse nas batalhas. Vem com lutar em Jericó. Não vem com Moisés lutar em Jericó. Vem com Josué. O que Deus diz para Josué? Josué, seja forte e corajoso. Forte e corajoso. Poxa, por que Deus diz isso para Josué, meus irmãos, minhas irmãs? Porque Josué não ia precisar de força nem de coragem. Então Deus falou isso só para dar uma animada. Não, Deus sabia que desafios que Josué enfrentaria como líder iam exigir dele força de manter convicto, ou melhor, a gente pode substituir essa palavra força, né? Porque a gente está falando de academia, de fazer exercício, mas de convicção. O líder Josué precisava ter convicção de que ele era o líder e ele estava fazendo a vontade de Deus. E a outra coisa, coragem, porque ele seria colocado em muitas situações onde ele teria medo. Medo. As pessoas teriam medo e ele teria que ser o quê? Corajoso para passar a coragem dele para as pessoas. Por dois motivos. Por um motivo, vou falar para os irmãos, ou melhor, dois motivos. Primeiro, o desafio, isso é o motivo.
para mim é óbvio. A comparação que ele, infelizmente, teria que lidar com Moisés. A todo momento, Josué tomou uma decisão. Vamos assim. Aí alguém lá ia dizer, olha, eu acho que se fosse Moisés, ia por lá, ele ia pela direita. Você está querendo ir pela esquerda, mas se fosse Moisés, ele ia pela direita. A comparação, ele ia ser a todo momento comparado com um líder que ficou mais de 40 anos à frente daquele povo. E ele precisava ter o quê? Convicção. É como se Deus estivesse dizendo, Josué, seja firme e corajoso. Eu estou contigo. Faz o que eu disser, vem minha que você vem na boa. Vem na minha, vamos junto. Então, qual é o nosso objetivo? É formar sucessores. O nosso objetivo, irmãos, o nosso objetivo é formar e preparar o melhor possível os nossos liderados para os desafios que eles vão enfrentar. E podem ser diferentes e vão ser diferentes dos desafios que nós enfrentamos. Formar líderes. Líderes nem sempre aquela pessoa que você vai formar como um líder será o seu sucessor. Você pode achar isso. Poxa, fulano, a gente tem tanta sinergia, a gente tem tanta sintonia, a gente tem tanta harmonia. Poxa, eu vou começar a investir na vida de fulano, e quando não estiver mais aqui, por um motivo ou outro, fulano vai ter condições de continuar esse trabalho. Só que você pode pensar assim, eu posso pensar assim, Deus pode estar pensando no seguinte, não, você vai investir na vida de fulano e quando ela estiver prontinha, estiver prontinho, eu vou mandar ele lá para Cuiabá, eu vou mandar ele lá para Manaus, lá para São Paulo, ele não vai ficar aí. Por quê? Você está fazendo os seus planos. É como se Deus estivesse dizendo isso. Tudo bem, mas eu também tenho os meus planos, né? E aí eu vou fazer a minha vontade. Então a gente tem que pensar, por quê? Quando a gente pensa assim, irmãos, vou parar um sucessor, e a gente coloca expectativa, a gente coloca uma série de coisas sobre a pessoa e elas não se realizam, o contrário da expectativa é a frustração. Quando você coloca uma expectativa em alguém e ela não corresponde, por qualquer motivo, tá? Não quer dizer que ela não alcançou suas expectativas, que ela está. De repente, isso aconteceu por um motivo de trabalho, uma questão de vida, ou um propósito divino, ela foi embora. E aí, ao ir embora, o que acontece? Frustração. Mas, da mesma maneira, Deus leva essa pessoa embora, de repente tem alguém em outro lugar que está sendo preparada para ser o seu sucessor. Ela está sendo preparada por outra pessoa. Porque Deus, após a liderança, vai iniciar um projeto, uma missão para a qual talvez eu e você não estejamos preparados, mas Ele já está preparando alguém. Então, o nosso objetivo como líder tem que ser formar líderes, desenvolver pessoas para que elas adquiram a capacidade e as características que são fundamentais no servo de Deus e no líder. Porque essas pessoas elas vão ser usadas por Deus. É Deus que vai direcioná-las para onde Ele quer que essas pessoas atuem no seu ministério. A gente precisa lembrar disso. Nós somos líderes, mas não somos os donos do ministério. Nós somos líderes e trabalhamos e servimos a alguém. O dono da obra é o dono do ministério. E é essa pessoa, que é o Deus, que direciona a gente para as demandas que a gente tem que servir. Nós precisamos preparar pessoas. E como a gente faz, então, essa avaliação de quais pessoas nós devemos buscar características nas pessoas para prepará-las? Algumas características são fundamentais para que as pessoas tenham a habilidade de liderar. A primeira, se essa pessoa tem um potencial de liderança. Se você não identifica, você dá uma tarefa simples. É assim que a gente observa, né? Quando, por exemplo, você pega uma criança e pede para ela organizar a fila dos seus coleguinhas,
Tem aquela mais tímida que vai falar, ninguém vai obedecer, né? Os colegas vão continuar na bagunça, e tem aquela que chega, já dá uns 2 gritos, já bota a molecada em ordem. Aí você fala assim, rapaz, aquele ali já está comandando, né? Aquele ali é o chefe da quadrilha, já está comandando. Isso já é bem rudimentar, bem inicial, uma característica de liderança. A gente observa isso. Às vezes você pede uma pessoa, poxa, fica aqui, organiza isso. A pessoa, não, 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 pelo amor de Deus, me bota lá para tirar o lixo, para lavar prato, mas não me bota aqui não, que eu fico todo atrapalhado. Eu não gosto nem de segurar no microfone. Se uma pessoa que não gosta de segurar no microfone, como é que ela vai liderar? Porque para liderar, a gente tem que se comunicar o tempo todo. O líder que não é comunicativo, ele não consegue exercer, as pessoas não conseguem fazer o que ele quer, seguir um planejamento. Eu não estou falando aqui só da fala, não. A gente tem muitas maneiras de se comunicar, às vezes, sem se falar. Mas precisa ter essa característica da comunicação. Se a pessoa tem vergonha de falar, às vezes ela não tem esse potencial para liderança, isso é observado. Porque ela pode ter as características, poxa, é simpática, uma pessoa tão agradável, ótimo, mas às vezes ela vai ser uma boa ajudadora, vai estar ali, vai apoiar, vai ajudar, mas ela não tem a caráter para liderar. A segunda coisa, se é uma pessoa que consegue desenvolver relacionamentos com facilidade. Liderar é se relacionar. Se você não gosta, não gosto de falar com as pessoas, não pode. Imagina um pastor à frente de uma igreja, um crente à frente de um coro, que não gosta de se relacionar. Como é que será esse povo? Só do púlpito, só ensaiando? Como? Não tem como. Liderança é relacionamento. As pessoas, a liderança, quando ela é imposta, ela não é eficaz. As pessoas obedecem por medo, elas fazem porque de repente tem alguma relação de perda e ganho envolvida, mas elas não tornam a missão do sua missão. A liderança, para ser eficaz, ela precisa ser abraçada, ela precisa ser recebida, ela precisa de uma coisa muito importante, de empatia. As pessoas precisam ter empatia com a sua liderança, para que aí elas não entendam que estão te ajudando, mas que elas estão naquela missão com você. Observem bem uma coisa: a igreja precisa de um pastor? Não precisa. De repente você ficou aí, meu Deus, como um pastor falando que a igreja não precisa de pastor? Não precisa, porque a igreja já tem o pastor, o supremo pastor, Jesus Cristo. Mas a figura do pastor ela é importante, ela é fundamental. Mas quantas igrejas, por exemplo, o pastor, por algum motivo, ele sai, é um falecimento ou uma saída repentina por doença, por qualquer coisa, a igreja fica um período ali, tem uma figura pastoral definitiva. E ela continua. Um coral precisa do regente? Não, o coral, para existir, precisa das pessoas. Se a gente for embora, o coro continua. Mas a figura do regente é fundamental e a figura do pastor também. Ué, pastor, se a igreja não precisa do pastor humano e o coro não precisa do regente, por que essas pessoas estão ali? Meus irmãos, para ajudar a igreja e o coro a alcançarem os seus objetivos. Todo grupo precisa de um líder preparado para alcançar os seus objetivos. Esse líder ele tem que fazer o quê? Ele tem que desenvolver a habilidade de relacionamento. Relacionamento. As pessoas têm que ter empatia com você, senão elas não vão fazer o que você quer, ou não da maneira que você espera. E aí elas vão dificultar que você alcance os objetivos do grupo, delas mesmas. Elas vão se auto-sabotar. Você vai dar orientação e elas vão se recusar a fazer para te sabotar, mas na verdade elas estão se sabotando. A terceira característica, um padrão moral elevado. Líder
Uma pessoa que aspira à liderança tem que dar bom testemunho. Quarta característica, tem que ser madura na fé. Uma pessoa que oscila na fé por qualquer motivo, ela, vou sair da igreja, essa pessoa não tem características ainda para ser preparada para liderar. Imagina um líder que fala assim, eu tudo errado, não acredito mais em Deus, esse negócio de igreja é bobeira, vamos embora. Uma pessoa falar isso é ruim, mas imagina um líder. É péssimo, cria um impacto muito negativo. A outra característica que a gente tem que observar, se essa pessoa tem firmeza doutrinária, ou se ela vai daqui para lá por qualquer motivo. E a última característica, como eu disse lá no começo, que para mim é a primeira, dependência de Deus. Essa pessoa tem que depender de Deus em todo tempo, em todo momento. Essa é a principal característica que um líder, tem que ter, depender de Deus. Vem alguns passos no processo de treinamento. Você que está treinando alguém, você que planeja fazer disso uma coisa contínua na sua vida, observe algumas coisas. Primeiro, um líder que planeja formar liderados para um processo de sucessão da sua liderança ou de outras lideranças, tem que aprender a compartilhar responsabilidades com os liderados. Processo de treinamento. Tem que aprender a compartilhar todas as informações possíveis. Você não pode ser detentor ou o único a saber o que vai acontecer. Você precisa compartilhar isso com os seus liderados, aqueles que você está treinando. Você precisa incentivar esse liderado que você está treinando a se preparar mais, leitura e aprendizado, participar de um curso como esse, ler bons livros, bons materiais, cobre isso dos seus liderados. Você precisa deixar que ele faça o seu trabalho. Então, num determinado dia, você ensaia um coro, você ensaia um ministério de louvor, dá aula, chama o seu liderado, conversa com ele e fala assim, olha, no mês que vem, no ensaio do dia tal, eu quero que você conduza ao ensaio. Dê tempo para ele se preparar e deixe que ele tenha essa experiência. E você, como líder, está ali, observe, faça as anotações, veja como ele faz. Coisas que talvez ele faça que podem ser melhor do que você faz e coisas que ele precisa melhorar. E depois desenvolva isso e vá dando mais oportunidades. Permita que esse líder erre. Irmãos, observem uma coisa, guardem isso na cabeça de vocês. A igreja é o lugar das oportunidades. Permita que o seu liderado, ao exercer a liderança, erre, porque você também erra ou já errou, continua errando. A gente iniciou a caminhada em algum tempo, a gente continua aprendendo o tempo todo. E talvez alguns liderados tenham medo de dar oportunidade, porque pensa, poxa, fulano não está preparado, ela pode errar aqui, pode errar ali, pode atrapalhar o processo. Talvez isso pode até acontecer, mas o erro faz parte do processo de aprendizado e de reforço dessa liderança. Seja um líder que dá oportunidade. Seja um líder que dá oportunidade. Não subestime ninguém. Talvez você pode achar que aquela pessoa não tem, ela tem todas as características para ser um líder e potencial, mas tem alguma coisa que você não gosta nela. Acha assim, não, fulano não. Não subestime ninguém. Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente olha para a Bíblia, a gente vê que Deus usou as pessoas mais improváveis. Quando Deus chama Moisés, o que ele diz? Senhor, eu sou pesado de língua. E talvez, como eu falei aqui, talvez falar assim, poxa, Moisés é gago, como é que ele vai liderar o povo? Observe bem, eu falei isso no início desse tópico. Ser um líder comunicativo não quer dizer que você tem que ser um palastrão. Existem muitas outras maneiras de se comunicar sem usar a fala. E é isso que Deus ensina através da vida de Moisés. Eu quero você, Moisés. Não, mas eu tenho um monte de defeito. Eu quero você. Talvez algumas pessoas queiram. Como é que você vai liderar o povo? Milhões de pessoas, você fala gaguejando, todo atrapalhado, Moisés. Não subestime as pessoas. Se Deus, você buscou em oração, pediu a Deus, Senhor, eu preciso de alguém que me ajude. Eu preciso preparar alguém para continuar esse trabalho ou um outro trabalho. Eu preciso preparar alguém.
e Deus colocou no seu coração, Deus trouxe até você uma pessoa, não subestime aquela pessoa. Se ela preenche aquelas características, que nós conversamos um pouquinho, se ela preenche aquelas características, é uma pessoa que tem moral ilibada, uma pessoa que tem mesa na doutrina, uma pessoa boa de relacionamento, ela tem todas as características, invista nessa pessoa. E para a gente encerrar, o que se espera de um líder? O que as pessoas esperam de nós e a gente espera, de modo geral, esperam de todo líder? Primeira coisa, coisas que ele não deve ser: incoerente, autopromotor. Um líder não pode ser incoerente, ou seja, tomar decisões das quais ele não consegue se explicar. Por quê? Uma outra coisa, isso é muito comum, infelizmente. Líderes não gostam de ser questionados. Quando um líder não gosta de ser questionado, ele não está exercendo liderança. Isso é outra coisa. Isso é ditadura, isso é imperialismo, é qualquer outra coisa desse tipo. Liderança, ela existe para ser questionada. A única liderança que a gente não questiona é a de Deus. Mas a nossa, ela tem que ser questionada. Tem que ser. Ou quando alguém te questionar e você tiver preparo para explicar a sua decisão. Agir com coerência. Segunda coisa, não se autopromover, não seja um autopromotor do seu trabalho. Ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo. Não seja orgulhoso. Errou. Saiba reconhecer o seu erro. Poxa, gente, desculpa, eu não ouvi vocês, tomei uma decisão equivocada, atrapalhei o projeto, preciso da ajuda de vocês para a gente ir por um outro caminho. Se houver alguém que tem uma posição, uma palavra melhor que a sua, acolha aquela palavra. As pessoas vão ver que você é um líder benevolente, vão querer ser iguais a você. Outra coisa, não seja competidor. Não fica a todo momento tentando mostrar que você é melhor do que os seus liderados. Saiba reconhecer que seus liderados podem ser melhores do que você, mas mesmo assim eles querem ser liderados por você. Eles sabem que você pode ter algumas falhas, mas eles te admiram talvez por uma coisa: você é uma pessoa dependente de Deus. E essa é uma característica que a gente tem que buscar o tempo todo. Outra coisa, não seja hipócrita. Da mesma maneira, não seja piegas. Não fica. O que é ser piegas? É ficar dizendo o quanto você é humilde, o quanto você é coitadinho. Não seja hipócrita de dizer coisas que você não é, tanto para se exaltar, quanto para se colocar como, perdão, um pobre coitado. Outra coisa, não seja legalista. Não faça tudo a ferro e fogo. Não seja negligente, não seja desanimado, não haja com má vontade. Pelo amor de Deus, gente, um líder, ele tem que inflamar as pessoas. Não haja com má vontade. Não seja ganancioso, não seja donador, não seja interesseiro. Não seja. E a única coisa que um líder precisa ser, para que ele seja bem-sucedido, seja na sua liderança ou no processo de formar novos líderes. Crente em Cristo Jesus. Só isso, pastor. Só isso. Se você for crente em Cristo Jesus, é o suficiente. Observem bem. Eu gastei mais tempo falando aquilo que você não precisa ser. O autor do livro, que a gente usou como base da palestra, ele denomina aqui 14 características que um líder não pode ter para ser um bom líder. E apenas uma que ele precisa ter para ser um bom líder. Então, se concentrem naquilo que você precisa ser, que é uma coisa só, e o Espírito Santo de Deus vai te ajudar a não ser as outras coisas. Porque é exatamente assim. Quando a gente é crente em Cristo Jesus, tudo que a gente precisa fazer, o Espírito Santo de Deus vai nos capacitar para ser e para fazer. Você precisa preparar pessoas para liderar, seja na sua igreja, em qualquer outro lugar, ensine isso a elas. Sejam dependentes de Deus. E Deus vai capacitar vocês com aquilo que vocês precisam fazer, com as características que vocês precisam ter
para o que vocês precisarem fazer. Para o que vocês precisarem fazer. A sucessão, ela tem muito mais um aspecto de formação de liderança do que de continuidade do nosso trabalho. O nosso trabalho, ele vai se encerrar literalmente com a gente. É o nosso trabalho. Mas a obra de Deus, ela continua. E bom é que essa obra continue com líderes que foram formados pelos seus antecessores. Que essas pessoas olhem para trás e digam o seguinte: bom, o que eu estou fazendo agora é totalmente diferente do que o Felipe, do que a Laura, do que a Luciana, do que o Robson, o Wilson, o Luiz Miguel, o Caio e a Osília fariam. Ou melhor, faziam. Mas eu uso e eu aprendi muitas coisas com o que eles fariam se estivessem no meu lugar. É muito melhor a gente ensinar princípios e valores do que ensinar métodos. Porque os métodos, eles mudam de acordo com as cidades. Os princípios e valores, eles permanecem com as pessoas para todos, principalmente quando esses princípios e valores são pautados na palavra de Deus. Então, se esforcem. Todos nós devemos nos esforçar para formar líderes dependentes de Deus. É isso, gente. Encerro por aqui. Precisamos formar líderes dependentes de Deus. Amém. Louvado seja Deus. Confesso que ficaria ouvindo muito mais, mas eu só tenho 4 minutos aqui. O pastor Alex tem também um próximo compromisso agora. Na verdade, já estaria desse horário já falando, né? Então, eu queria rapidamente agradecer a todos a presença, a vocês que estão aqui interagindo conosco, ao pessoal também que está aí no YouTube, ok? Acompanhando também essa transmissão, ao Luiz Miguel, na verdade, que está propiciando essa transmissão do YouTube. Obrigado, meu irmão. Muito obrigado mesmo. Deus abençoe. Obrigado, pastor Alex, mais uma vez, por essa ajuda. Junto sempre. Muito bondoso, na verdade, comigo. Estou muito em dívida, na verdade. E eu louvo a Deus pela sua vida, pela vida da sua família, pela vida de todos aqui, na verdade, e que nós possamos colocar em prática, na verdade, tudo aquilo que nós aprendemos aqui. Hoje nós estamos finalizando, na verdade, nosso período para aqueles que são alunos do curso de Gestão de Música na Igreja. A gente está finalizando hoje aqui, entrando no período de férias. Tivemos 2 palestras, semana passada eu e a Emilésia, hoje o pastor Alex, e se Deus quiser, no próximo período estaremos aqui de volta promovendo outras palestras. Para terminar, eu gostaria só de compartilhar com vocês aqui rapidamente o cartaz do curso. Não sei se todos conseguem visualizar aí. Curso Gestão de Música na Igreja. Isso eu tenho compartilhado nas mídias sociais, Facebook, Instagram, tenho mandado também pelo WhatsApp de alguns. Eu conto com vocês para divulgar esse projeto, para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Nesse cartaz, nós temos ali a grade curricular do curso, é um curso bem interessante, bem próximo ao seminário, que tem por objetivo preparar pessoas para auxiliarem na música da igreja, até mesmo para dirigirem a música da igreja, ou para se prepararem para cursar um curso superior de música, ou mesmo para ingressar num seminário a nível superior de música. Então, eu gostaria de contar aí com a ajuda de vocês, vocês que estão interagindo e vocês também que estão nos assistindo pelo YouTube. Deus abençoe a vida de vocês. Mais uma vez, meu muito obrigado a todos, na verdade. Muito obrigado também ao pastor Alex por estar aqui conosco também. Tá bom, gente? Qualquer dúvida, vocês podem me mandar, então, uma mensagem. Eu vou pedir o pastor Alex para compartilhar conosco o esboço, né? O esboço desse estudo. Para você que é nosso aluno, nós temos, no nosso ambiente virtual de aprendizagem, nós temos essa aula texto já disponível, tá bom? Você pode acessar lá o Google Class e você vai ter acesso a essa aula texto. Para você que está nos assistindo, está acompanhando, eu vou pedir ao pastor Alex também para disponibilizar esse esboço e vou disponibilizar para vocês também, é só me pedir pelo WhatsApp essa aula texto, a qual os alunos terão acesso também. Deus abençoe a vida de vocês. Agosto a gente volta. O pessoal que é aluno do curso, por favor, aguardem o link para a gente continuar a aula da próxima disciplina, tá bom?
Deus abençoe a todos, fiquem com Deus. Muito obrigado.